Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo João Paulo e hoje vamos falar sobre a JHSF. Então, a JHSF é uma empresa que trabalha em 4 frentes aí, que é incorporação imobiliária, varejo com shoppings e vendas online também, gastronomia e hotelaria e aeroportos. E ela foca exclusivamente no público de alta renda, somente pessoas que não são nem ricas, mas milionárias. Segundo a empresa, o foco deles é uma população composta de 200 mil pessoas, os 200 mil mais ricos do país. Aí a gente vê que eles trabalham em 4 frentes muito amplas, muito distintas, né? Restaurantes, eles são donos da rede Fasano, que tem hotéis e restaurantes. Eles têm shoppings como Cidade Jardim, Catarina Fashion Outlet, trabalham com incorporação imobiliária, aeroportos. A gente vê que são setores bastante distintos entre si. Aí isso deixa muita gente preocupada, porque parece que a empresa não foca em uma única coisa. E isso realmente pode ser um problema. Como o Peter Lynch costuma dizer, isso é um processo chamado de priorização, que é quando a empresa começa a focar em outros segmentos que não são o segmento principal da empresa, de atuação da empresa. Ele enxergava isso com muito maus olhos, e segundo ele, isso acontecia quando a empresa não sabia o que fazer para continuar crescendo em determinado segmento e começava a buscar outros segmentos. E na grande maioria das vezes, as coisas davam errado. A gente pode ver, por exemplo, a Petrobras fazendo o processo inverso no momento, vendendo tudo que não é relacionado a petróleo para focar somente no que ela realmente sabe fazer, que é extração de petróleo. Mas segundo o CEO da empresa, isso é bastante planejado e eles fazem isso de forma a fidelizar os clientes. Como são clientes muito específicos, um grupo de pessoas muito pequeno, eles conseguem atender o cliente em diversas fontes. Todas as fontes de atuação da empresa são fontes para o público específico de alta renda. Ele quer fidelizar esse cliente o máximo possível. E segundo uma entrevista do CEO, Thiago Alonso, vou deixar aqui linkado também no card essa entrevista que ele fez, uma empresa que também é focada no público de alta renda, que também fez isso e deu muito certo, é a Louis Vuitton. Então ele faz essa comparação entre a JHSF e a Louis Vuitton. Então a empresa trabalha com muitos shoppings aí, e como a gente sabe, os shoppings foram muito afetados durante a pandemia. A empresa conseguiu fazer ali um meio termo com os lojistas, revisando alguns contratos, abriu mão do aluguel de alguns lojistas. Isso acabou impactando de certa forma a empresa, que a gente vai ver mais para frente como é que foi isso aí. Então, a JHSF é uma empresa small cap, possui um valor de mercado de somente 5,7 bilhões, é bem pequena mesmo, está presente no novo mercado e possui um free float de 35,6%. A empresa vem passando por um processo de turnaround. Se você olhar as cotações de 2013 a 2018, foram só caindo e caíram muito. A empresa tinha números muito positivos antes e de repente começou a decair e se envolveu em processo de corrupção, começou a entrar no prejuízo. Mais de uns 3, 4 anos para cá, a empresa vem se reestruturando. Hoje ela possui um dividend yield de 1,9%. Ela acabou de anunciar o pagamento de dividendos agora. Ela possui um payout hoje na casa de uns 10%. Isso mostra que é uma empresa que está investindo pesado no seu crescimento. Só que esse payout aí, se a gente analisar de perto, a gente vê que a empresa está queimando caixa para pagar dividendos. A geração de caixa da empresa é muito fraca. Então é um ponto a se observar aí. Nos últimos anos o lucro vem crescendo de uma forma bem acelerada, coisa de 50%. Hoje possui um ROIC de 14,6% e o ROI histórico fica um pouco distorcido, porque a empresa estava no prejuízo até pouco tempo atrás. Agora ele está conseguindo começar a levantar dinheiro e começar a gerar lucro. Mas hoje está na casa de uns 18%. Então vamos entrar aqui no computador para mostrar para vocês alguns números da empresa e o release de resultados do segundo trimestre de 2020. A gente vai fazer a análise mais aprofundada aí da empresa. Então, olhando aqui a JHSF, a gente vê que ela está na bolsa já há 13 anos. Então, novo mercado, tag along de 100%. Aqui os sócios majoritários. Aqui a gente vê a cotação histórica da empresa. A gente vê que ela vinha subindo muito forte. Saiu ali de R$ 1,96 para R$ 8,00 e depois veio caindo. Até 2018, quando chegou a R$ 1,00. Mas ela vem subindo desde então de uma forma muito acelerada. Teve uma enorme correção aqui e subiu tudo de novo depois. Então é uma empresa altamente volátil, a gente pode ver aqui. Olhando aqui os números da empresa, a gente vê que ela vinha tendo resultados positivos, o lucro vinha crescente, uma margem líquida bastante elevada, caixa subindo, a dívida controlada, tudo ok, gerando caixa. Só que aí a empresa começou a desandar, entrou no prejuízo, aumentou demais a dívida,
mas a gente vê que ela está passando por um processo de turnaround recentemente. De 2018 para cá, vem gerando lucro novamente. Então aqui a gente vê que a receita caiu, mas vem subindo novamente. O lucro líquido também vem subindo de uma forma bem forte, mas a gente vai ver mais para frente que esse lucro líquido aqui é um pouco distorcido. EBITDA também vem subindo. A gente vê que o EBITDA contra a dívida líquida é o EBITDA subindo e a dívida caindo, isso é algo muito positivo. Só que a geração de caixa da empresa é meio inconstante. A gente vê que aqui ela não gera caixa direito, fica negativa a maior parte do tempo, e mesmo assim distribuindo proventos. Durante a pandemia ela fez uma oferta de captação de recursos que conseguiu estabilizar bem o caixa e a dívida da empresa. Então, abrindo aqui o resultado do segundo trimestre de 2020, a apresentação de resultado, a gente vai conseguir ver melhor como que foi o andamento da empresa aí. Então, aqui o resultado parece dar um susto, né? Crescimento do lucro de 5.000%, mas é porque o 2T 2019 foi muito fraco. A gente volta aqui, balanço trimestral, olha como que foi. 5 milhões somente de lucro líquido, agora foram 255. Então não é que o resultado foi espetacular, ele foi assim, o resultado trimestral mais positivo de todos, mas esse aumento espetacular é muito devido ao resultado de 2019 ser muito ruim. Então a gente vê aqui que a empresa está investindo muito em aplicativos. Esse CJ aqui é do Shopping Cidade Jardim, então tem um aplicativo, né, para não reduzir as vendas do shopping que ficou fechado. Então a gente pode ver que o aumento dos pedidos via aplicativo disparou, porque devia ser muito pouco usado enquanto o shopping estava aberto, mas agora era a única forma de ter acesso às lojas e restaurantes do shopping. Aqui agora a gente vê os 4 segmentos de atuação da empresa. O de incorporação foi o principal motivo do resultado da empresa vir tão positivo. Só que o resultado de incorporação ele é muito subjetivo, a gente vai chegar nesse ponto ainda, a gente vai ver que é uma forma bem estranha de contabilizar o resultado da empresa. Vamos chegar lá ainda. O renda recorrente, que são as operações de shopping, os shoppings ficaram fechados, então foram muito impactados. Hotéis e gastronomia, porque a rede Fazano, que tem tanto restaurantes quanto hotéis, também foram muito impactados porque ficaram fechados nesse momento. Aeroporto executivo ainda representa muito pouco do resultado da empresa. Isso é um empreendimento que a empresa botou em operação ainda ano passado, então é muito novo, mas é algo pouco impactado porque, como aeroporto executivo são aviões particulares, esses aviões não dependem de aeroportos comerciais estarem abertos para poder funcionar. Então, como não estava tendo um voo comercial, muitos aeroportos ficaram fechados e a redução do número de voos foi drástica, então muita gente acabou partindo para esse tipo de viagem aqui. Quem tem avião particular não ficou sem viajar, continuou utilizando o aeroporto e o hangar que a JHSF possui. Aqui agora o desempenho da incorporação. Aqui a gente vê que teve um salto, e muito devido a essa Fazenda Boa Vista. A Fazenda Boa Vista é como se fosse um condomínio de campo para milionários, próximo de São Paulo, fica mais ou menos 1 hora de carro de São Paulo, e lá tem campo de golfe, restaurantes, spa, coisa assim, é o paraíso para todo milionário. E o número de vendas foi muito grande. Aqui a gente tem um ponto que a gente pode ver que é um ponto positivo para a JHSF, que o público da JHSF é um público de alta renda, e esse público não é impactado em crises econômicas. Quem é impactado, infelizmente, são as pessoas pobres que perdem o emprego, que vivem com pouco, vivem apertadas. Quem é muito rico, ele até pode ter uma redução da renda, mas ele continua sendo milionário. Essas pessoas são muito mais resilientes a crises. Então a gente vê que o número de vendas disparou mesmo durante a pandemia. Então essa Fazenda Boa Vista, que foi a grande responsável pelo resultado positivo da JHSF, a gente vê que essa parte rosa aqui, as barras em rosa, são os resultados referentes à Fazenda Boa Vista e representa de longe a maior parte. Aqui o desempenho renda recorrente, que é em relação aos shoppings, então foi muito impactado negativamente, né? Coisa de 70% a 80% aí de redução, algo em linha aí com muitos outros resultados também de shoppings. Aqui referente a hotéis e gastronomia, a gente vê que entrou no prejuízo, a receita foi muito baixa, então jogou o lucro lá para baixo, entrando no prejuízo. Por mais que tenha aqui aumentado em 900% os pedidos por aplicativo, não foi nem de perto bastante para compensar a redução de receita, que foi ali de 45 milhões para 5. Agora aqui o aeroporto, a gente vê que ele começou a dar lucro, que é como eu falei, o aeroporto ele continua aberto, as pessoas que possuem aviões particulares não precisam
não dependem de aeroportos comerciais nem voos comerciais, então elas continuam viajando normalmente. Aqui ele só compara com o primeiro trimestre de 2020 porque o aeroporto entrou em funcionamento muito recentemente. Não tem a base de comparação do segundo trimestre de 2019. Agora aqui, o resultado consolidado. Aqui que a gente vai entrar num ponto importante da empresa. A gente vê que a receita, o lucro e a EBITDA cresceram muito, mas a gente vê que é 100% por conta da incorporação. É essa barra cinza mais escura aqui. Todo o resto representa algo insignificante, quando não é um prejuízo para a empresa. Então, todo o resultado positivo se deve à Fazenda Bela Vista, que teve um aumento substancial aí. Só que qual é o problema? A gente vem aqui, esse lucro sem impacto das PPIs. E o que é PPI? Esse é um ponto muito importante e crucial para a gente entender o resultado da JHSF. Então, presta atenção aqui. PPI é a sigla para Propriedades para Investimento. São imóveis que são reavaliados anualmente. E eles calculam um valor justo para os imóveis. É como se fosse um modelo de valuation mesmo para os imóveis que a empresa possui. Eles calculam o fluxo de caixa projetado daqueles imóveis, ou seja, as receitas de aluguel que ainda vão chegar para a empresa, ou receita de venda dos imóveis. Então eles calculam essas projeções e trazem a valor presente, com uma taxa de desconto que eles consideram razoável aí. Então já entra um ponto meio que subjetivo na análise. Qual que seria essa taxa de desconto razoável? Trazendo os resultados a valor presente, eles chegam ao valor justo daquele imóvel. Então eles comparam com o valor atual do imóvel, qualquer sobra desse valor entra como resultado para a empresa. Ou seja, o que isso quer dizer? Que eles já estão calculando receitas futuras como se fosse algo presente, eles já estão trazendo algo que vai acontecer. A gente vê que quando pega aqui o lucro sem impacto das PPIs, é reduzido drasticamente, ele sai de um prejuízo em 2019 para um lucro do segundo trimestre de 2020 para praticamente 1/3 do que foi divulgado. Houve uma indagação recente aí do Thiago Reis, que é o CEO da Suno Research, sobre esses pontos que a JHSF leva em consideração nos seus resultados. Não seria melhor a empresa esperar essa receita entrar para contabilizar isso do que trazer receitas futuras para valor presente? E essa taxa de desconto, que segundo eles é um valor razoável, o quão subjetivo isso é? Será que é mesmo o valor realmente razoável? Como é que eles fazem isso? Tudo isso torna o resultado do JHSF extremamente subjetivo. A gente não consegue analisar a fundo e ver números realmente concretos no resultado. E outra, e os custos de incorporação que muitas vezes não são esperados? Empreendimentos de incorporação imobiliária muitas vezes possuem custos inesperados. São empreendimentos que muitas vezes envolvem um alto risco. E tudo isso acaba sendo meio que desconsiderado na hora que a JHSF utiliza esse PPI. Eu mandei esse questionamento no e-mail de RI da empresa e estou esperando a resposta. Quando me responderem, eu vou deixar fixado nos comentários aí embaixo a resposta deles sobre esse PPI, por que utilizam esse tipo de contabilidade, por que não esperam a receita entrar ao invés de ficar trazendo valor presente e receitas futuras. O impacto disso no resultado é muito grande, como a gente pode ver aqui. Então, a empresa possui algumas marcas fortes, como o Fasano, vai construir agora a Vila XP, que vai ser a nova sede da XP, que também é algo que foi muito comentado aí recentemente. Está investindo em ampliação de muitos dos shoppings que ela possui. Então, é uma empresa que está investindo pesado no seu crescimento. E isso é muito positivo. É uma empresa que está buscando crescer, está buscando fazer o jogo virar. O problema, a meu ver aqui, são os resultados meio questionáveis, que eu não consigo entender até agora o porquê de fazer esse tipo de resultado. Eu vou esperar a resposta do site RI e assim que sair eu deixei para vocês. E a empresa é focada em um público bastante resiliente, que é o público de alta renda, que é pouco impactado em crises, praticamente não é impactado na verdade. Então são alguns pontos fortes da companhia, são algumas vantagens que ela possui. Na minha análise, é uma empresa regular, ela possui muitos pontos positivos, mas tem algumas coisas que me deixam com o pé um pouco atrás. Muito por ser um turnaround recente e essa contabilidade estranha. Sem contar os casos de corrupção que aconteceram recentemente com a empresa. Então, por ser uma empresa de alto crescimento, tem bastante risco envolvido. Mas, em compensação, isso envolve um grande upside potencial. Então, finalizando, pessoal, não há recomendação de compra nem venda. Estou somente mostrando para vocês aqui os resultados e minha opinião pessoal, mas é importante que vocês tenham o seu próprio estudo e tirem as próprias conclusões a respeito da empresa. Então, muito obrigado por assistirem até aqui. Não esqueçam de deixar o like, compartilhe, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu!